primeira referência que eu queria discutir é o livro do Adam Smith, de 1776, A Riqueza das Nações. Uma das ideias que ele apresenta no livro é que, na visão dele, nas nações selvagens predomina a miséria enquanto todo mundo está trabalhando. E por outro lado, se você olhar para uma civilização moderna, tem muita gente que não trabalha e mesmo que tenha algumas pessoas consumindo muita coisa, 10, 50, 100 vezes mais do que os outros, ainda tem produtos disponíveis para todo mundo. Algumas décadas depois desse trabalho do Adam Smith, um outro livro muito importante é publicado pelo Malthus. No livro, ele cita, inclusive, as descobertas da filosofia natural, que era o nome que davam para a física na época, né? Então estava basicamente citando a obra do Isaac Newton, para dizer que a humanidade estava começando a evoluir de um jeito diferente. Tinha muita descoberta acontecendo, a imprensa tinha sido inventada e agora livro estava virando uma coisa barata e que era de fácil difusão. Então as informações iam ficar acessíveis para as pessoas e isso ia acelerar o desenvolvimento da humanidade. Então ele questiona, será que a humanidade vai agora evoluir de uma forma acelerada rumo ao ilimitado? Um terceiro autor muito importante é o John Stuart Mill, que publicou um outro livro em 1848. Nesse livro ele está preocupado com algumas questões relacionadas à população, que se via que a população estava crescendo muito em alguns lugares. No livro ele fundamenta a preocupação dele utilizando a ideia de que a China é um país ainda muito pobre e que talvez isso esteja relacionado à população da China ser muito grande. Então ele tinha medo que na Europa pudesse acontecer a mesma coisa se os governos não intervissem de alguma forma para controlar a população. Um outro autor interessante para a gente discutir é o Thomas Piketty, um economista francês que publicou recentemente um livro intitulado O Capital do Século XXI. Entre várias discussões, algumas bastante polêmicas que ele apresenta no livro, ele mostra esse gráfico aqui para dizer que a taxa de crescimento da população teve um valor recorde algumas décadas atrás e provavelmente esse valor vai diminuir daqui para frente e isso vai dar um limite para o tamanho da população do planeta nas próximas décadas. Um outro dado interessante do livro está nesse gráfico aqui, em que ele discute o que acontece com a taxa de produção por habitante do planeta do ano zero até uma estimativa para o ano 2100. O que a gente observa é que quando teve a Revolução Industrial tem um crescimento acentuado da produtividade e que, a partir desse gráfico, Thomas Piketty sugere que talvez a gente esteja chegando num limite para essa produtividade. Um outro livro interessante e é mais focado para a direção do projeto 2050 é esse Os Limites do Crescimento, que é um livro do começo da década de 70, quando um grupo de pesquisadores do MIT começou a estudar a questão se a humanidade poderia estar se aproximando de algum limite para o seu crescimento. Só para dar um exemplo do que eles discutem no livro, eles colocam esse gráfico aqui para prever qual seria a concentração de CO2 na atmosfera. Eles fizeram a previsão em 72 e acertaram com boa precisão qual seria a concentração de CO2 no ano 2000, 2010. O objeto da discussão no livro não é sobre o modelo político ou econômico, é sobre a capacidade da humanidade de extrair e processar recursos mesmo. Se pode ter algum problema com o tanto de combustível que a gente está gastando ou com as fontes de energia, de comida que a humanidade possui. Então, uma última informação antes de terminar esse vídeo, só para resumir toda a problemática que a gente pretende discutir no âmbito do projeto, a gente tem esse gráfico aqui, ó, que mostra como que está distribuída a matriz energética mundial. O que isso significa? Nesse gráfico aqui, cada componente marcado ali se refere a uma fonte de energia que a humanidade possui. E o problema que a gente tem quando vai olhar para isso é que se você somar petróleo, carvão e gás, isso vai dar quase 90% de toda a energia que a humanidade tem consumido nesse século. Então, para entender e tentar achar um jeito de resolver a nossa matriz energética, a gente precisa considerar alguns aspectos físicos de cada uma das fontes de energia disponíveis. Então, nos próximos vídeos, a gente vai tentar discutir se dá mesmo para resolver o problema da energia utilizando energia renovável, se dá para substituir os combustíveis fósseis por eólica, por solar, por hidrelétrica ou nuclear, sem que isso afete de alguma maneira a nossa organização como sociedade. A questão energética é então fundamental para a gente imaginar como que vai ser o futuro da nossa sociedade, porque no final das contas ele pode ser muito diferente daquilo que a gente imagina.